Olá a todos, meu nome é Eduardo Xerém, sou tutor externo da Uniaselv, do Polo Duque de Caxias, do curso de Biomedicina, e vamos falar hoje sobre a unidade 2 da disciplina de Primeiros Socorros. Então a gente vai falar sobre a segunda parte dos eventos agudos nessa unidade 2. Bom, vou começar falando sobre atendimento pré-hospitalar e síncope. A gente vai começar falando então do trauma ou dano clínico. Bom, primeira coisa, ao se deparar com algum problema dessa natureza, né, um dano clínico ou mesmo um trauma que seja, primeira coisa é detectar a ocorrência, entender onde ela está, o que aconteceu e após isso, né, você tem as informações mínimas do que está acontecendo, você vê o que é um choque elétrico, é a pessoa que estava andando de bicicleta desmaiou, bateu com a cabeça no chão, que foi um acidente de carro, foi um pedaço de um muro que caiu em cima de alguém, enfim, você vai ligar para uma central, tá? Por mais que você seja um socorrista experienciado, é preciso chamar alguém para fazer a remoção adequada dessa pessoa, tá? Então, tudo vai começar com a ligação, né, para alguma central. E aí, ligação para qualquer central que possa atender alguém. De cara, a gente pensa sempre em SAMU e em bombeiros. Muitas vezes tem a Defesa Civil que vai fazer o manejo das pessoas, a remoção das pessoas, e se não conseguir contato, nem com bombeiro, nem com SAMU, nem com Defesa Civil, a PM sim, ela tanto está preparada para atender uma questão de socorro, né, uma ocorrência que necessita de primeiros socorros, como a PM vai fazer outras coisas, tá? Como resguardar o local, desviar trânsito, muitas vezes que a própria SAMU não vai fazer com muita propriedade, porque eles não têm muita essa prerrogativa, né? Bom, conseguindo o contato, vai informar de forma clara e concisa o que está ocorrendo, tá? Lembrando, clara e concisa é tirar detalhes desnecessários. É dizer se o sol tá bonito, se o passarinho tá cantando, se a pessoa que caiu é bonita, se é feia, entendeu? É dizer o seguinte: foi uma colisão de carros, os carros estavam muito rápidos, bateram de frente, os indivíduos estavam sem cinto de segurança, tem indivíduo que voou pelo para-brisa. Dá os detalhes que são precisos. Tem pessoa que está sangrando, tem pessoa que está muito inchada, tem pessoa que muitas pessoas ou uma que seja, tá, ou se foi com uma só ocorrência, tá com cara de estar com uma aparência de ter uma fratura óssea importante, entendeu? A pessoa está sem consciência, tá certo? Então, esses detalhes tem que passar, ok? Então, o tipo da ocorrência, se for uma colisão, um atropelamento, queda, incêndio, desabamento, agressão e tendo dor, dizer algumas características importantes, como região da dor, duração da dor, intensidade, tá? Possíveis limitações, por exemplo, a pessoa não consegue estar com tanta dor no joelho porque não consegue andar, tá certo? A partir dessas informações sobre a dor, elas podem bastar, ou quem estiver lhe atendendo, né, numa central, por exemplo, dos bombeiros, pode ser que pergunte outras informações, mas aí as dicas serão dadas, né? O número de vítimas também é fundamental para saber quantas ambulâncias, por exemplo, precisam para ir fazer esse manejo, tá? Os casos de trauma, as condições em que o trauma ocorreu, né? Foi o que? Então, foi uma queda de bicicleta, a moto atropelou um pedestre e evadiu, os carros bateram, caiu um pedaço de muro. O que aconteceu? Né? Circunstâncias relacionadas ao trauma, pô, tá com escoriações, a pessoa tá com um inchaço muito grande na cabeça, né? Tá com edema, tá muito grande, tá com cara de fratura, tá sangrando muito. Quais são as circunstâncias aí desse trauma também? O que?
foi um trauma violento, você viu o trauma foi uma pancada muito forte, a pessoa estava andando, tonteou e caiu, perdeu um pouco os sentidos, desmaiou, só ficou tonta mesmo, bateu, mas continua falando, mas acusa dor. Como é que foi isso, né? Então, se o trauma, né, foi causado por condições clínicas, sim, a pessoa sabe que, por exemplo, é epilética, ou já é cardíaca, ou tem muito problema de hipotensão, desmaia muito porque tem a pressão muito baixa, né? Então, se, lógico, a pessoa for conhecer, você conhecer a pessoa, né, que já tem uma condição, que seja diabético, por exemplo, esteja hipoglicêmico, esteja com a glicemia extremamente alta, tudo isso pode gerar perda total ou parcial da consciência, fazer com que a pessoa caia, se machuque, ou no caso da pessoa tá dirigindo, pilotando uma moto, andando de bicicleta, ou, por exemplo, carregando um carrinho de compra pesado numa rua com um declive longo. Pô, ela soltou, ela caiu, ela se machucou, ela soltou o carrinho que bateu em alguém que estava de costas à frente, machucou essa pessoa. Então, você vai dar as informações que forem preciso, né? Então, a existência de particularidades e irregularidades mais aparentes. Por exemplo, a pessoa acidentada aparenta ter uma fratura na perna ou mesmo na cabeça. Você está vendo que o osso frontal está deslocado, não deve, né? Ele está desalinhado com o resto da cabeça. Enfim, a região do zigomático, você vê que tem uma ponta bem pontuda, pode ser uma fratura, entendeu? Pode ser que não seja, mas normalmente é, né? Então, informar tudo de forma mais apropriada possível. Bem, após você identificar uma situação e fazer a comunicação dela, a gente pode tentar, se for o caso, né, fazer algum manejo. A primeira coisa que se tem que fazer é observar bem o local e se garantir a sua segurança, né? Garantir a sua segurança, né? Se garantir de que o local seja de fato seguro. Por exemplo, se há o desabamento de um muro, por exemplo, e o muro é longo e desabou só um pedaço em cima da pessoa, só que o resto do muro tá, você percebe que tem um risco de continuar o desabamento. Tá? Ou se a pessoa está dentro de uma casa que desabou um pedaço e a casa está claramente em condições muito ruins, né, de conservação muito ruins, e é possível que a casa termine de desabar, você não vai, não, você até pode tentar socorrer a pessoa, mas não é indicado, porque se tem um acidentado com um desabamento e tem risco de desabamento ainda, se você tentar ajudar a pessoa, pode ser duas pessoas num acidente ao invés de uma, e uma delas seria você, né? Dentre outras situações, local em chamas, local com energização muito forte de via pública. Por exemplo, você está andando numa calçada de uma rua desnivelada, você está andando na parte mais alta, está seca. Houve um vazamento de esgoto e o poste tem fio desencapado ali. Então está energizada. A pessoa foi pisar naquela água de esgoto ou não, que seja água pluvial ou água já tratada da SEDAI, tá certo? A pessoa tá tomando choque ali, o que que você vai fazer? Se você não tiver como tirar aquela pessoa sem manter a sua segurança, vão ser dois que vão tomar choque, né? Ao invés de um. Bom, iniciando o atendimento, usar sempre os equipamentos de proteção individual, sempre, especialmente luva. A pessoa às vezes é uma escoriação boba, tá certo? Mas a pessoa às vezes tem muito fungo na pele, está com uma doença de fungo descontrolada. Se você às vezes está tomando antibiótico, o uso de antibiótico favorece o aparecimento de fungos também. E aí, pô, a pessoa está com um negócio ali na pele que parece fungo. Você vai meter a mão, pode pegar fungo, e às vezes um fungo que não tem muito tratamento, tá? Ou não tem muito tratamento aqui, por exemplo, o fungo negro, se não me engano, é um exemplo de um problema que dá na pele
que em alguns países é comum, mas aqui no Brasil não é muito comum. A gente não tem muito tratamento aqui para ele. Embora o tratamento dele pareça não ser muito complicado, tá? No entanto, doenças de fungo também, em geral, assim, são facilmente controladas, mas quando não controladas, as doenças de fungo são muito agressivas. Fora as doenças que a gente já sabe que tem no sangue, né? Que muita gente pode ter no sangue. Pode ser soro positivo para HIV, pode ter hepatite, sífilis, um monte de doença que muitas vezes não tem cura e que é complicado, né, o tratamento. Ou às vezes até a pessoa torceu o joelho, torceu o pé, tá? A pessoa está do outro lado da rua, imaginando numa situação já com boa segurança do Covid, que ninguém mais ande de máscara. Você está vendo que a pessoa está tossindo muito, quando a pessoa tosse sai sangue. Às vezes a pessoa está com assim uma tuberculose descontrolada. Você vai chegar perto da pessoa, você vai arriscar você pegar tuberculose? Você não tem, se você tem uma máscarazinha no bolso, tá certo? Mesmo daqui a 2, 3 anos, com o Covid totalmente controlado, todo mundo vacinado, o Covid não é mais problema. Se ainda assim você tem uma máscara, uma pessoa que você está precisando de uma ajuda, você observa que a pessoa tá tossindo muito, você vai botar a sua máscarazinha e vai lá. Às vezes você não precisa nem encostar na pessoa, mas só de chegar perto já ajuda. Lembrando, a pessoa tá tossindo muito, você desconfia de tuberculose, você não tem máscara, faça o atendimento de longe, acalme a pessoa, veja, deixa claro para a pessoa que você está ligando para alguém, às vezes a pessoa caiu, né? Torceu o pé, às vezes incha muito, às vezes especialmente quando há lesão ligamentar, incha muito, dói bastante. E às vezes a pessoa não pode achar que quebrou, ou mesmo que não tenha quebrado, dói muito, a pessoa tá com medo de levantar, tá com medo de sentir mais dor, tá com medo de ser uma coisa grave, realmente pode ser. Acalma a pessoa, de longe você liga para alguma autoridade, para o bombeiro, para o SAMU. Se falar, chega perto da pessoa para ver, você pode falar, olha só, eu tô sem máscara, não uso mais máscara, né? Não é mais obrigado a usar máscara. Eu não tenho, por acaso, eu não tenho máscara aqui, a pessoa está tossindo muito, de uma maneira que parece tuberculose, tá com secreção sanguinolenta, entendeu? Ao tossir. Então eu vou manter distância, eu prefiro manter distância. Tudo bem. Mas primeiro isso já dá segurança para a pessoa que está com problema. Ela vê que você está se preocupando com ela. Ela sabe que vai receber atendimento, ainda que demore um pouco mais ou um pouco menos. E que de qualquer maneira você está ali para ajudar em qualquer coisa. Entendeu? Se ela vê um cachorro meio raivoso, coisas que às vezes acontecem, né? Não deixa a pessoa sozinha, às vezes é a pessoa de mais idade, tá numa rua mais erma, a pessoa tem medo também de algum humilhante aparecer por perto. Então você dá ali, você já dá uma segurança para a pessoa, você já acalma, já ajuda muito na no manejo da ocorrência. Mas então, enfim, usar luvas, usar gorro, máscaras, avental, óculos. Se você precisar e tiver material pérfuro cortante que precisar ser utilizado, né? Se você tem o material pérfuro cortante, está contigo, guardado devidamente, um canivete para cortar uma roupa, de repente fazer um torniquete, sei lá, você precisou de acessar uma veia do indivíduo, de retirar algum material que estava no indivíduo, e você tá com uma agulha, com uma pinça, pinça com ponta, alguma coisa, né, que esteja contaminado, ou mesmo a pessoa caiu, estava carregando um vidro de azeite, pô, o vidro de azeite partiu e ainda cortou o caro, o vidro de azeite está sujo de sangue. Fazer o descarte apropriado do material pérfuro cortante caso esteja infectado, né? Evidentemente, se o material é seu, você não precisou usar, ele continua guardado direitinho, tá? E se o indivíduo estava carregando algum elemento de vidro, né, que quebrou, mesmo que não tenha cortado o indivíduo, se puder fazer um descarte apropriado para evitar que outras pessoas incautas venham a pisar ou às vezes cair em cima do vidro, né, que seja,
ou até mesmo o gari na hora de pegar, às vezes a luva do gari não é muito boa, tá? Fazer ali o manejo adequado do material pérfuro cortante, especialmente se estiver infectado, né? Bem, vamos lá. Parte então, tópico 2 aí da unidade 2 sobre crise, convulsão e crise epilética, né? Então, convulsão é uma alteração paroxística da atividade motora e é um evento autolimitado. Ele pode começar espontaneamente, mas logo em seguida para. Pode até que demore mais um pouco, mas a duração não é muito grande e logo para, né? É autolimitado. Pode ou não, a crise convulsiva pode ou não ter alteração da consciência e do comportamento, né? E provocado então por uma atividade elétrica cerebral anormal. Já a epilepsia, que é uma doença, veja, crise convulsiva pode ter por diversas situações. Às vezes você está num nível de estresse tão grande que você tem uma convulsão, tá certo? Mas a crise epilética é uma doença, a epilepsia é uma doença e é caracterizado por episódios de convulsões recorrentes. No caso, se você chega a ter duas crises convulsivas num intervalo maior que 24 horas, mesmo que você não tenha um diagnóstico de epilepsia, nunca sofreu convulsão, você teve uma convulsão hoje, tá? Aí, pô, amanhã, depois da manhã, tu tem outra convulsão. É possível que seja epilepsia, tá? A convulsão, então, na epilepsia não tem uma causa provocadora muito detectável, além da característica, né, da fisiopatologia da própria doença. Tá ok? O infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio, tá? O infarto de miocárdio ele é sempre agudo, ele é chamado de fulminante quando o indivíduo vem a óbito, tá? Ele é decorrente da oclusão das coronárias, que são os vasos que irrigam o próprio coração. Eles brotam da aorta, tá? Do recesso das válvulas direita e esquerda da aorta, normalmente as válvulas direita e esquerda, dando origem às coronárias direita e esquerda e seus ramos. Ela vai se ramificando. Coronária porque ela forma no coração o que parece uma coroa, tá? Esse entupimento, essa oclusão, que não precisa ser uma oclusão de 100%, tá? Ela pode ser feita por coágulo e ou placa de ateroma. Veja que o coágulo é um problema que é muitas vezes recorrente na COVID, né? O vírus SARS-CoV-2, dentre é, na fisiopatologia dele, ele pode causar o que se chama de microcoagulação intravascular disseminada. Então, vai causar pequenos coágulos, né? Pequenos pontos de coagulação em vários vasos, né? E ao longo do corpo. E isso pode gerar vários problemas, né? Como juntar vários pequenos coágulos numa coronária, ou mesmo um coágulo pequeno, ou uma associação de coágulos pequenos, se justapor a uma placa de ateroma, fazendo com que quase nenhum sangue, ou literalmente nenhuma célula sanguínea, passe para adiante. Mesmo no caso de passar algumas hemácias, às vezes a quantidade de hemácia que passa não é o suficiente para atender a demanda das células adiante, né? Veja que o coração e o encéfalo, eles têm o que a gente chama de circulação terminal, tá? Essas oclusões de vaso não acontecem só no coração e no encéfalo. Eles geram no coração um infarto e no encéfalo um acidente vascular encefálico, antigamente chamado de acidente vascular cerebral ou AVC, agora AVE então, porque do ponto que existe uma oclusão em diante, nenhum outro vaso irriga aquelas células. E a célula pode ficar algum tempo sem receber água, algum tempo sem receber nutrientes, até porque o plasma das células, né, é um plasma aquoso, ele é feito de água, ele pode utilizar a própria água para algumas reações, vai diminuir o volume da célula, tá certo? Mas ela consegue fazer isso durante algum tempo. As células, em geral, elas têm algum estoque de gordura, de proteína e mesmo de açúcares, né?
de carboidratos. Então, se eles ficarem um tempo sem receber nutrientes, alguns minutos, ela consegue se virar, ela está preparada para isso. Agora, as células, em geral, não têm estoques de oxigênio. Então, tem, mas o estoque também é limitado, de forma que alguns minutos sem oxigênio pode significar uma condição entre a vida e a morte, né? Então, a diminuição do fluxo sanguíneo para o miocárdio, às vezes não a interrupção, mas a diminuição pode ser tal que a demanda do miocárdio por oxigênio seja maior do que a oferta de oxigênio. Isso vai começar a gerar um infarto, né? Quando isso ocorre, né, o músculo cardíaco começa a morrer num processo chamado de necrose. A gente tem dois tipos de morte celular. Uma provocada externamente, que é a necrose, nesse caso pelo entupimento dos vasos sanguíneos, tá? E outra é a apoptose, que a gente não vai comentar aqui, que é um programa vamos dizer, de suicídio da célula, né? A célula tem uma morte programada, ela tem uma quantidade limitada de vida. Quando chega nesse limite, ela morre, mas é um processo de, então, morte autoprogramada. A diferença para a necrose são várias, né? Mas a necrose ela gera um tecido cicatricial importante que atrapalha muito na atividade do coração, tá? Então, se o infarto for importante, o coração pode não contrair mais adequadamente, pode não ejetar mais sangue adequadamente, provocando a morte, né? E o cardiomiócito, então, é a célula funcional do miocárdio, ou músculo cardíaco. A gente tem 3 imagens, me desculpe aí que desconfigurou. Eu já tinha mostrado isso na aula quando eu abri no computador. Estava configurado direitinho, eu mexi de novo nesse slide, mas eu estou fazendo a gravação pelo celular e quando eu botei aqui para o celular desconfigurou de novo, me desculpem. Mas pelo menos dá para ver aqui, essa imagem que está parcialmente coberta, tá? É uma imagem do coração, mostra aí a aorta ascendente, né? O, o arco aórtico e um pedacinho da aorta descendente, tá? Aqui tem os ramos da aorta, os ramos básicos do arco aórtico, tá? Repare que a coronária ela vai surgir ali na base da aorta ascendente, no recesso, no que a gente chama de recesso da válvula aórtica, no caso da válvula direita ou da esquerda, normalmente esse é o padrão anatômico, eventualmente pode ter alguma variação, mas dali então vou brotar a coronária esquerda e a coronária direita. Veja que ela tem vários ramos e ela circunda o coração como se fosse uma coroa, tá? Nessa imagem de cima aqui à direita, a gente vê a placa se formando. Detalhe é que às vezes a placa de ateroma ela quase oclui, dificilmente uma placa mesmo oclui 100% de um vaso, mas às vezes ela oclui de maneira muito importante. Às vezes uma outra placa se solta e ajuda a terminar de entupir ou de quase entupir 100%. Às vezes isso é causado por um coágulo, como mostra nesse esquema. Nessa imagem que está embaixo, que está tapando a outra imagem principal aqui, mostra então um coágulo junto de uma placa de ateroma, numa artéria coronária, e aí vai mostrar aqui um tecido cardíaco, miocárdio, morrendo. Aqui ela está ampliada, ó, dying muscle, essa parte que está meio roxa, acinzentado, significa músculo morrendo, tá? E realmente a célula funcional do miocárdio, o cardiomiócito, ele para de funcionar e começa a morrer se não houver oxigênio suficiente. Aqui nessa imagem a gente observa uma placa de ateroma que não entupiu completamente, mas pela imagem você já percebe que ela está gerando o que a gente chama de angina pectoris, que é um termo em latim, ao traduzir para o português, dor no peito. Mas não é qualquer dor. É uma dor muito forte, que chamam de dor surda, né? Que alguns dizem que parece um trem passando em cima do peito, tá? Que é causado pelo infarto, né? Quando o músculo cardíaco começa a infartar, ele gera muita dor.
E aqui repara que essa placa de ateroma, ela está bem caprichada, ela está ocluindo bastante o que a gente chama de luz do vaso, que é essa parte interna do vaso onde passa o sangue. Então, a quantidade de célula sanguínea que passa pela placa de ateroma é muito pequena. E veja que o oxigênio ele é carregado pelas células sanguíneas. Na aula anterior eu falei que o CO2 é carregado pelas células vermelhas do sangue, mas também pela parte aquosa, né? Pelo plasma sanguíneo. O oxigênio não. É só pela hemoglobina que está presente exclusivamente nas hemácias. Então, se passa pouca hemácia, viu? Veja que não entupiu 100%. Continua havendo fluxo sanguíneo. Só que às vezes o fluxo sanguíneo é tão singelo que não atende às demandas do miocárdio e ele começa a infartar, muitas vezes gerar muita dor. Aqui está um esquema do coração, tá? Vejam que são 3 camadas ou 3 folhetos. A gente tem um endocárdio, tá? Que é uma parte epitelial, né? Um pavimentoso simples, tecido epitelial pavimentoso simples. Em outra disciplina a gente vê o que é isso. A gente tem a parte muscular, que é o miocárdio, que é a parte mais proeminente do coração, né? Das 3 camadas, a mais proeminente, especialmente no ventrículo esquerdo. E a gente tem uma camada adventícia no coração, que é o epicárdio. Tá? Aqui está uma histologia bem bonitinha do coração. Essa imagem aqui mais clara, mais rosada, tudo corado com o que a gente chama de hematoxilina, que cora em rosa, né? E eosina, que cora em roxo. Tá? A gente vê essas células mais compridas, um rosa mais escuro, que está apontado com a seta, que tem os núcleos maiores, normalmente no meio da célula. Esses são os cardiomiócitos, são as células musculares especializadas do coração. Essas outras que a gente vê um monte de pontinho junto, ela é menorzinha, mais fininha e um pouco mais claro, isso aí a maior parte é fibroblasto. E essa parte rosa bem clarinha é o que a gente chama de colágeno, tá? Repare aqui numa outra imagem mais ampliada, uma, né, fizeram uma coloração de eosina bem mais forte, tá um rosa quase vermelho, né? Reparem que entre então os cardiomiócitos, a gente tem aqui bastante dessas células globulosas. Reparem que a célula cora quase toda em roxo, mas tem uma parte especial que cora mais em roxo ainda. Esses são os neutrófilos e o que cora mais em roxo, então, são os núcleos. E a gente vê toda essa parte rosa mais clarinha, é o colágeno. Isso é uma característica de uma necrose. A gente tem, então, nas necroses, o que a gente chama de infiltrado inflamatório. Então, a gente vai ter a infiltração ali, a presença, né, o derramamento do sangue, né, dos capilares. A gente vai ter uma entrada muito grande de células do sistema imune para essa região de necrose e a gente vai ter aí a deposição de muitas fibras colágeno, que são esses rosas clarinhos aí sem núcleo, sem uma parte corada em roxo. Isso tudo aí é colágeno, né, que é o tecido fibroso que causa cicatriz, no caso aqui do miocárdio, né? Então aqui tá a legenda, tem, né, neutrófilos entre fibras necróticas, né? Fibras necróticas são as fibras de colágeno com um infiltrado inflamatório, então no caso das células dos neutrófilos, que são células então do sistema imunológico. Aqui um outro esquema mais simples, um desenho acima do cardiomiócito, são células que fazem ramificações, tá certo? Para se conectar aos outros cardiomiócitos. Os cardiomiócitos têm um único núcleo grande e central, diferente dos miócitos do tecido muscular esquelético, tá? E aqui embaixo a gente tem um mosaico, né, de uma ultraestrutura do cardiomiócito, mostrando com mais detalhes os discos intercalares, que intercala, né, um cardiomiócito e outro, os núcleos dele, já cortadas de mitocôndrias, tá? Que fazem ali como se fosse uma limitação do sarcômero. Tem as junções comunicantes que estão presentes nos discos intercalares, detalhes que em histologia a gente vê, mas bem interessante. Bom, o exame físico inicial no infarto do miocárdio. Observar as vias aéreas superiores, né?
se tem respiração, se tem circulação, observar os sinais vitais, a presença de estase jugular, a gente vai ver, lembrando, tudo que está em negrito e que tem um asteriscozinho com uma numeração, a gente passa a ver no slide a seguir, né? A presença, então, de estertores creptantes, presença de uma terceira bulha, tá? A bulha é a batida do coração. O coração quando faz tum-tum, como diz já a música da Elba Ramalho, tum-tum, bate coração, é um ciclo cardíaco, duas bulhas, tum-tum. Não é exatamente tum-tum, mas é exemplificando, né? Então o coração tem que ter duas bulhas. Quando aparece uma terceira, é indicativo de infarto do miocárdio, tá? A presença de bradicardia ou taquicardia são ritmos, né, coronarianos, ritmos cardíacos, me desculpa, tá? É piora ou surgimento de sopro mitral. Mitral, então o coração, ele tem um esqueleto cartilaginoso, onde tem duas válvulas atrioventriculares, duas válvulas, então, que vão controlar o fluxo de sangue entre os átrios e os ventrículos do mesmo lado, tá? No caso do lado direito, o átrio direito, ventrículo direito, é a válvula tricúspide, e a válvula mitral é uma válvula bicúspide, só tem duas cúspides, ou chamada de válvula mitral, que controla o fluxo de sangue entre o ventrículo, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Além dessas duas, a gente tem outras duas válvulas, que são as válvulas da aorta, tá? E a válvula da artéria pulmonar. Lembrando que válvula é o aumentativo de válvula, tá? Então, uma válvula é composta de válvulas, de pedaços, né, de uma parte menor de si mesmo, que é chamado então de válvula, ou pequenas valvas, como as presentes nas veias, são chamadas de válvulas também, que é o diminutivo de válvula. Bom, assimetria ou ausência de pulso, então nas artérias musculares, sinais de choque e sinais sugestivos de acidente vascular encefálico. A gente vai ver. Então, lembrando aqui, ó, voltando aqui para a gente lembrar, número 1, a estetase jugular. É assim, estetase é um enchimento, normalmente um enchimento derivado de um entupimento. Como o coração no infarto pode ser, normalmente, que ele comece a bater menos, né? Tem um pedaço do coração morrendo, então o músculo do miocárdio não contrai totalmente, né? Então ejeta menos sangue. Se ejeta menos sangue, evidentemente que menos sangue vai entrar no coração. Se menos sangue entra no coração, as veias, né, especialmente a jugular aí, então ficam cheias, né, com estetase, então, que se chama. Bom, lembrando aqui o terceiro ponto aqui, né? Então, estetase e a jugular já foram mostrados. Então, a estertore crepitante. O que é isso? Estertore significa barulho, crepitante também é um termo de barulho. Isso quer dizer que é quando a respiração está muito barulhenta. Por exemplo, isso ao escutar, né? A respiração, ao escutar o pulmão, o coração, tá? Vai ouvir uma respiração muito ruidosa. Lembrando aqui, nesse caso, quando a gente tem uma inflamação alveolar, qualquer que seja, uma asma, uma bronquite, uma doença pulmonar obstrutiva crônico, né, um enfisema, já há um sibilo, né, um barulho na respiração, às vezes forte, mas quando ele é muito forte, é chamado então de estertore crepitante. A bulha eu já falei, mas eu acho que tem algum esquema aqui, se não me engano, ó. Terceira bulha é para ter só duas bulhas, né? Ventrículo, aliás, átrio e ventrículo, átrio e ventrículo, átrio e ventrículo, e de repente uma terceira bulha, né, na fase de enchimento rápido ventricular, um som diferente, né, relacionada com a sobrecarga do volume. Aí dá. O que é a sobrecarga de volume? O ventrículo precisa encher, só que o coração está infartando, ele não contraiu direito, ele não liberou sangue, né? Liberou pouco sangue.
Então, na hora de encher o ventrículo, pô, ele já está quase cheio, tá? Então, tem um problema com a sobrecarga de volume, que acontece na insuficiência do ventrículo esquerdo, né? Insuficiência da válvula mitral. Então, aqui para a gente ver uma batida normal, uma normocardia, não um batimento normal. Quando a batida é lenta, é chamado de brad. Brad significa lento, tá? A gente pode também ter uma taquicardia, que é quando o coração acelera bastante, né? Aqui, um esquema do coração, tá certo? Mostrando aqui essas estruturas que tem uma linhazinha aqui, tá? No coração, nesse corte do coração, são todas válvulas. Veja, esse vaso azul que sai do coração tem sangue venoso, mas como ele leva sangue do coração para outro lugar qualquer, é uma artéria. Então, a artéria pulmonar, ela leva sangue venoso. A gente tem aqui de branco a válvula tricúspide, né, que controla a passagem de sangue do átrio direito, tá, para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, então, vai para o pulmão, para o sangue ser oxigenado através das artérias pulmonares. E aí o sangue arterial volta para o coração através das veias pulmonares, mas aí o sangue já é arterial. Aí volta para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo tem essa linhazinha que está para dentro da imagem aqui, que está bem horizontal, mostrando a válvula bicúspide ou mitral, tá certo? Ela tem dois folhetos, veja que tem um cordoamento tendíneo que prende ela e prende nos músculos chamados de músculos papilares do coração, tá? Bom, as setas aqui estão mostrando a válvula bicúspide ou mitral como ela é normalmente. Quando há uma dilatação ou um prolapso, qualquer coisa que tenha acontecido, que seja genético, que tenha um mau funcionamento do ventrículo durante o infarto e não consiga fechar essa válvula direito, vai ter um espaço ali, um recesso, tá? Uma dilatação. Isso é o prolapso ou dilatação. O prolapso ou dilatação, na ausculta, vai gerar um som que é o seguinte: quando o coração contrai, né, o sangue é para sair pela aorta. Só que se essa válvula bicúspide ou mitral não se fecha direito, algum sangue vai ser regurgitado de volta para o átrio esquerdo e vai fazer um barulho característico. Esse barulho, que parece um sopro, é chamado de sopro cardíaco. Bom, aqui tem um esquema das artérias, né? As artérias maiores, mais próximas do coração, são elásticas, justamente para favorecer a condução do sangue com menos gasto de energia. O coração já é muito muscular, né? Quando o coração contrai, ele enche as artérias elásticas, como a aorta, por exemplo, que se diz igual um elástico. Conforme a gente põe força no elástico, o elástico não estica. Na aula eu mostrei para vocês, né? Na câmerazinha. A gente estica. Quando a gente solta o elástico, ele contrai com força. Então, para ajudar o sangue a ser conduzido para longe do coração, é melhor que as artérias maiores sejam elásticas, porque elas vão fazer essa condução com menos gasto de energia. No entanto, conforme esse sangue vai perdendo pressão, conforme vai, né, penetrando na árvore arterial, né, nas artérias ao longo do corpo, que estão mais longe do coração, eles vão perder, esse sangue vai perdendo pressão. Para manter o mesmo ritmo e a mesma pressão, as artérias cada vez menores têm na sua túnica média, na sua camada do meio, a presença de menos fibras elásticas e de mais músculo liso, que contraem no ritmo cardíaco, normalmente, né? Se tudo tiver certo, não tiver nenhuma patologia importante no indivíduo, o ritmo do coração é o mesmo ritmo das artérias musculares mais periféricas. E algumas artérias, elas acabam sendo em algum ponto superficiais, como no pulso, como no pescoço, no caso da carótida, tá? A artéria poplítea também a gente consegue sentir, a artéria femoral, tá? Em alguns pontos a gente consegue sentir
a pulsação do coração através do ritmo da contração das artérias, então chamadas de muscular, tá certo? A gente seguindo, a gente tem um esquema aqui mostrando mais ou menos que as mais próximas do coração são elásticas, um pouco mais longe já são musculares, as artérias pequenas são musculares, a arteríola também e o capilar, ele é praticamente um vaso, né? Ele não é nem arterial nem venoso, é um vaso que tem praticamente só o epitélio, o endotélio vascular, né? Que é a parte é o epitélio que reveste a luz do vaso. Aqui então a gente tem um esquema de AVC, na verdade dois, a gente pode ter um AVC isquêmico que é igual à questão lá do miocárdio, quando acontece um entupimento, lembrando como a circulação no encéfalo é terminal, do ponto de oclusão, né, em diante, a gente vai ter uma anóxia, né, ou uma hipóxia muito importante. Anóxia é quando não há passagem nenhuma de célula sanguínea, né, de hemácia. Quando há, vai ter, na verdade, uma hipóxia. Você pode também ter, aqui ainda o AVC, desculpa ter pegado uma imagem um pouco mais antiga, só que foi uma imagem que eu achei prontamente bem ilustrativa, né? Bem bonita, com uma boa resolução e em português para melhorar. Então, a hemorragia acontece quando há uma ruptura do vaso sanguíneo por diversos fatores. Assim, quando há a ruptura do vaso, acontece dois problemas. Ele não foi entupido, então o sangue fica fluindo. O sangue fica fluindo e sai do vaso. Então ele vai para uma região que ele não deveria estar. Isso traz dois problemas. Primeiro que o sangue vai acumulando e vai comprimindo as estruturas do encéfalo. Está aumentando a pressão intracraniana, o que é um problema grave. Outro problema grave é se há hemorragia e o sangue extravasa, né? Ele não está irrigando aonde ele deveria irrigar. E o sangue ele só consegue transferir nutrientes e oxigênio para o tecido e retirar do tecido os metabólitos, inclusive o CO2, por meio dos capilares. Fora dos capilares não consegue fazer isso. Então, um AVC, um AVE hemorrágico, ela tem esse problema de, além de gerar hipóxia no resto do tecido ali em diante, ele ainda comprime as estruturas do encéfalo no ponto de ruptura. Bom, aqui o mesmo esquema, né? A mesma situação de um AVE isquêmico, de um AVE hemorrágico, mostrando aqui com um pouco mais de detalhe a questão do entupimento e da hemorragia, tá? E mostrando que dali em diante, então, não é irrigado ou é pouco irrigado, e você então vai ter a necrose do tecido nervoso ali, né? E aqui a gente acaba nosso segundo encontro. Em poucos instantes aí, até o final do dia, eu vou postar os slides da terceira aula e nos encontramos amanhã. Gente, um grande abraço. Não se esqueçam sempre, ou não se esqueçam nunca, na verdade, de sempre cumprir os prazos, né, das avaliações, das tarefas institucionais da Uniaselv, de sempre estudar, de nunca deixar acumular dúvida. Vocês têm os meus contatos e agora pelo canal aqui do YouTube, pelos fóruns, a gente também pode discutir, tirar dúvida, apresentar alguma situação que ajude a ilustrar a aula, pedir eventualmente, né? É evidente que se for o caso, vocês podem pedir algum outro vídeo, mesmo que seja por fora do curso de biomedicina, que vocês tenham curiosidade, entendeu? Eu posso fazer uma apresentação e então veicular aqui no YouTube e vocês tirarem dúvidas ou conhecerem temas novos da área de vocês que eu possa ajudar, evidentemente, mas aí a gente conversa, se for possível, certamente eu ajudarei. Gente, um abraço aí, se cuida.